Uma palavra que o Senhor que marcou minha vida, cara, e mudou alguns entendimentos sobre o sacerdote na minha casa. Eu queria compartilhar com os irmãos. João 10, 9. Muito conhecida essa fala sobre o bom pastor. Vamos do versículo 9 aí. Então ele começa assim, né? Do versículo 9. Só um minutinho. Eu sou o portão. Se alguém entrar por mim, estará seguro. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que possam ter vida, e vida em sentido pleno. 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor abre mão da sua vida pelas ovelhas. O mercenário, por não ser o pastor e as ovelhas não lhe pertencerem, quando vê o lobo a caminho, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as ataca, as dispersa. O mercenário se comporta dessa forma, por ser contratado. Portanto, para ele, não importa o que acontece com as ovelhas. 14. Eu sou o bom pastor. Conheço o que é meu, e o que é meu me conhece. Como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Abro mão da minha vida a favor das ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são deste recinto. Preciso trazê-las, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Por isso meu Pai me ama, porque abro mão da minha vida para retomá-la. Cara, alguns dias atrás, algum tempo atrás, essa passagem falou muito comigo com relação ao sacerdócio e pastorado. Porque aqui Cristo ele começa falando que ele é a porta, a própria porta, ele é a porta da salvação. Mas no 11 ele apresenta dois tipos de pastores. Ele apresenta o bom pastor, que é ele, e apresenta o mercenário. Como a gente já sabe, o mercenário não é o diabo, o ladrão não é o diabo aqui, embora tenha caráter dele aqui, né? Mas ele não se refere ao diabo, Satanás, o inimigo. Então ele começa essa passagem mostrando o que é verdadeiro e falso, né? E ele fala que ele é a porta, que Jesus, que ele é a salvação. E ele fala que ele é a porta para a salvação e a vida abundante, a vida eterna. E meditando aqui nessa passagem, cara, o Senhor falou comigo algumas coisas. Ele fala sobre... Eu me atentei aqui, né? Sobre Cristo. O bom pastor é Cristo, sua integridade e compromisso de dar a vida com os que lhes pertencem. O cuidado, proteção e provisão demonstram seu amor às ovelhas. Cara, então Cristo aqui ele dá dois tipos de homens líderes, né? Que tem um rebanho.
Só que o curioso dessa passagem aqui é que esse mercenário, como no original, ele é relatado como um trabalhador contratado. Aí isso me fez questionar de algumas coisas. Pô, trabalhador contratado, ou seja, se contrata para cuidar de um rebanho. Eu perguntei algumas coisas assim, cara, qual é o mal, né, de você ser contratado e ser um pastor? E ele fala mais abaixo aqui: o trabalhador contratado se importa dessa forma com as ovelhas, ou seja, o trabalhador que é contratado para guiar ovelhas, guiar rebanho, ele está preocupado em ter um salário, ele está preocupado em ter uma recompensa só. E no versículo 11 aqui, Cristo estabelece um padrão, entende, de pastor. Na verdade, um padrão de caráter aqui, né? Ele bota o padrão de pastor, sacerdote aqui, num nível mais alto aqui. Porque ele fala: eu sou o bom pastor. E o bom pastor abre mão da sua vida pelas ovelhas. Então, para ser pastor, um sacerdote, você precisa estar disposto a morrer por aquilo que você toma conta, para aquele que o Senhor te deu. Mas embaixo ele fala: cara, isso veio de encontro a mim, né? Me fez questionar se eu era um trabalhador contratado, entende? Me fez questionar se realmente eu estava fazendo as coisas para dar a vida, ou porque eu estava interessado em algum lugar de honra, ou se eu estava interessado por qualquer outro benefício que o pastor pode ter. O pastor de rebanho, ele tem um benefício quando ele cuida do rebanho. Ele aproveita a lã e aproveita a carne da ovelha, né? E o engraçado é que no Velho Testamento, cara, Êxodo, se eu não me engano, Êxodo 22, 13 e Amós 3. Na verdade, o Velho Testamento, o Senhor sempre tá usando essa alegoria sobre ovelhas, né? Sobre ele é o pastor que vai vir resgatar as ovelhas. Ezequiel, ele fala: ai dos pastores. Só que tinha uma lei em Êxodo que precisava acontecer quando uma fera pegava a ovelha. O pastor ele tinha que ir lá e trazer as duas patas e orelhas da ovelha, como prova que ele tentou evitar ao máximo, entendeu? De que a fera comesse, né, a ovelha. Só que em Jesus aqui, 10, 11, a gente fala que a gente observa que ele já está falando que o bom pastor, na verdade, é aquele que dá a vida, aquele que entra na frente da ovelha, e se tiver que morrer pela ovelha, ele vai morrer. Amém? Pesadíssimo. Só um comentário aqui. Ele é o bom pastor, falando de si mesmo. Ele já anunciava que ia acontecer, porque estava preparado para a morte. Botei aqui: intrépida resolução. Ou seja, aquele que é pastor, aquele que é sacerdote, ou aquele que deseja ser líder, ele precisa estar preparado antes de tudo para morrer pelas ovelhas, morrer pelos seus discípulos, morrer pelos seus filhos. Ele não pode ter o caráter do mercenário, entende? Que é o trabalhador contratado. Quando a gente fala trabalhador contratado, a gente não acha erro nenhum, né?
Porque o trabalhador, cara, ele vai ganhar seu salário, no final do dia ele fecha lá o aprisco e sai. Calma aí rápido, só para não perder o... Ele fecha o aprisco e sai. Mas o que Jesus está falando aqui é que, além de dar a vida, Ele conhece as ovelhas dele. E as ovelhas dele o conhecem. Assim como Ele conhecia o Pai e o Pai o conhecia. Deixa eu achar aqui a passagem que eu quero. Que Ele fala que Ele chama pelo nome. Quando Ele chama, as ovelhas respondem. Enfim, o relacionamento do pastor com a ovelha é justamente, na verdade, muito além, né, do que só algum interesse, algum benefício que o título ou a posição possa ter. É um relacionamento do pai e o filho. É João 10 mais um versículo. Não é esse, não. Ele fala que ouve a minha voz. É esse. Mas o motivo de vocês não confiarem é que não estão incluídos entre minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem minha voz e eu conheço. E elas me seguem. Ou seja, o pastor, ele tem todo o cuidado com a ovelha. Salmos 23, Ezequiel, ele fala, ele sempre está ligado ao cuidado de Deus com seus filhos, né? Ele alimenta, ele leva a pastos verdejantes, leva até o rio, à beira do rio. E isso me fez questionar, cara. Cara, por quê, né? Às vezes a gente busca uma posição pelo interesse, pelo benefício daquilo e tal. Porque ainda temos a mente de um trabalhador contratado. Porque ainda temos a mente de um trabalhador contratado. Nossa mente ainda está mercenária. Ainda esperamos algo em troca. Meu Deus. Cara, e como eu posso mudar essa mente? Está aqui. 15. Conhecendo ao Pai, conhecendo o verdadeiro pastor, o bom pastor. Eu pesquisei um pouco e vi que quando se trata de rebanho, geralmente são dois pastores, um mais velho e um mais novo, geralmente é o filho ou algum parente, um pupilo, onde as ovelhas também vão se habituando com ele, para caso a ausência desse pastor, elas obedecem à voz do auxiliar. E é assim que deve ser o nosso relacionamento com o Senhor, cara. Ele é o bom pastor e nós somos seus auxiliares. Entende? Tá bom, Abre, o que isso tem a ver? Eu não sou pastor, eu não sou líder de igreja nenhuma. Então, eu vim te falar que você é assim, cara. Você é pastor da tua casa. Você é pastor da tua família. Você é sacerdote do teu lar. Suas ovelhas são a sua família. Entende? Então, esse nível altíssimo aqui que Cristo nos deu, cara, é para a gente exercer no nosso lar.
E isso é uma reflexão que eu quero trazer para você, cara. Você tem dado a vida pela tua mulher? Você tem dado a vida pelos seus filhos? Entende? O que é dar a vida? É simplesmente proteger, entende? Simplesmente colocar uma comida na casa, na tua casa, na mesa. O que é dar a vida? É alguém atirar e tu entrar na frente da bala? Também, né? Cara, mas dar a vida é justamente fazer os seus filhos conhecerem a Cristo, conhecerem a salvação, ser o bom pastor para eles, entende? Ter esse caráter de bom pastor para os seus filhos, para a sua mulher. Vamos abrir Timóteo. Acho que é 1 Timóteo. 1 Timóteo 4. Timóteo 3, perdão. Essa passagem aqui, geralmente a gente lê na intenção, entendendo, né, o que ela fala. Aquele que almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente, mas como só líder governamental da eclésia. Amém? Só que com o que Jesus fala em João, perdão, vamos ler aí, né? 2. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve também governar bem sua própria família. Entrou aqui. Sabendo educar seus filhos a lhes serem submissos com todo respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar bem a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também é necessário que tenha um bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. 8. Quanto aos diáconos, da mesma forma devem ser honrados de uma só palavra, não dados ao muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. Quando a gente lê essa passagem aqui, a gente pensa que ele está falando só aquelas pessoas que almejam o governo da igreja. Amém? Realmente, é isso mesmo. Tem que ter esse testemunho. Mas quando a gente entende que nós somos o bom pastor da nossa casa, podemos dizer que nós somos também o bispo da nossa casa, que nós somos o governo da nossa casa, principalmente homens. Ah, mas eu não tenho marido. Você é a pastora do teu lar. Você tem líderes também que vão ser seus cabeças. E essas recomendações não são, cara, feitas por interesse, não são feitas para mostrar que você está bem, que você está pronto. E sim, isso daqui é o caráter de Cristo, entende? Desenvolvido também em outros irmãos. Então, exato, desenvolvido na família que reflete na igreja. E volto a dizer, o padrão disso tudo é altíssimo, porque o bom pastor morreu por nós na cruz, cara. Ele deu a vida, entende? Então, cara, beleza, como eu posso
ser o bom pastor para minha família? Essas recomendações aqui servem para você, Timóteo. O diaconato é serviço da igreja. Amém? O diaconato é o serviço da igreja. Eles são escolhidos, são homens dentro desse padrão que são escolhidos para servir a congregação. Ou seja, já estão aprovados em casa para que eles possam cumprir essa missão na igreja. Mas o bom é que todos sejam diáconos, entende? Todos estejam nesse padrão. Todos estejam com a sua casa submissa, com seus filhos submissos. Que deem esse testemunho. Estejam sobre esse governo. Tá, e como é que eu adquiro esse caráter, cara? Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, abro mão da minha vida a favor das ovelhas. Sua mulher só vai abrir mão da vida dela quando ela vê você abrindo mão da vida dele, por ela e pelo Senhor. Cara, temos casas missionárias, vocês também são pastoras. Não é o título, é o trabalho, entende? A gente se cuida mutuamente, se discipula. Tenho também outras ovelhas que não são deste recinto. Preciso trazê-las. Elas ouvirão minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Com essa estrutura toda montada, cara, no Senhor, receberemos mais pessoas que ouvirão a voz do Senhor, ouvirão a voz do bom pastor. Aí 17, o mais importante: por isso meu Pai me ama, porque abro mão da minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim. Em vez disso, eu abro mão dela por minha espontânea vontade. Ou seja, por espontânea vontade, cara, sem interesse algum, apenas por amor, apenas por relacionamento. O engraçado aqui é que ele está falando de pastor e ovelha, mas embaixo ele já fala de pai e filho, né? E nem está aqui, mas o que eu tenho pensado é que muitas das vezes a gente quer ser rei e sacerdote, só que a gente não pensa, cara, que a maior posição que Cristo nos deu foi de ser filho por meio de Cristo, por meio do filho, né? Há um modelo em que a gente se apossa dessa posição de filho, pensando em reinado, tipo, o que seria melhor? Alguém que te serve, alguém que você conheceu e tal, confiança, ou seu próprio filho para governar? Entende? Seu próprio filho, porque ele tem a sua mente, ele tem caráter, o teu caráter ali. Então a posição de filho, cara, é maior do que qualquer título, é maior do que qualquer título governamental, cara, rei, sacerdote. Sim, vai ser o seu ofício, cara, isso vai ser o seu ofício, mas a posição de filho, cara, é a maior posição que Deus pode nos dar. Na verdade, toda a Bíblia se resume a um Deus que quer se relacionar com o Senhor, com seus filhos. Senhor Jesus nosso Senhor. Um Deus, cara, que viveu exortando um povo para que ele voltasse ao caminho, não tendo jeito, não achando nenhum justo, ele enviou um filho, entende? Para que morresse por nós e trouxesse a redenção, para que a gente possa ser filho. Amém. Eu
Eu vou ler aqui algo que eu anotei sobre o bom pastor. Eu botei: o bom pastor é Cristo, sua integridade e compromisso de dar a vida com os que lhe pertencem. O cuidado, a proteção e a provisão demonstra seu amor às ovelhas. Agora eu vou ler algo que eu tenho pesquisado sobre paternidade. A palavra pater, na raiz, significa pai, aquele que concede vida e está comprometido com ela. Um progenitor, trazendo à luz o potencial de semelhança. O significado da palavra pai. Cara, e é justamente isso que o Senhor fez conosco. Nos adotou, nos deu uma posição, mas não para que a gente ficasse de boa, mas que a gente adquirisse esse caráter dele. Entende? Esse caráter do bom pastor, cara, que dá a vida, que está disposto a dar a vida. Antes de tudo, de saber o motivo, ele já está dando a vida, porque ele ama, entende? Cara, que a gente possa amar uns aos outros, porque nada está saindo do seu evangelho, como ele nos amou. Tem uma passagem, acho que é João 15, que ele fala: não há amor maior que esse, de dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se obedecede, João 15, se obedecede aquilo que vos mando. Busquemos o Senhor, cara, porque Ele é um Pai maravilhoso. Busquemos o Senhor pelo seu caráter. Busquemos o Senhor, cara, para que a gente possa gerar vida na nossa família, que a gente possa gerar vida aonde a gente estiver. Não só os filhos biológicos, os filhos adotados, cara, que nós temos esse chamado. A igreja do Senhor tem esse chamado. Nós fomos adotados, né? Como não podemos adotar, né? Cara, é isso. Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar. Quer falar? Quer compartilhar aquilo que tem? O plano de Deus sempre foi zelar da criação dele, desde o homem no Éden. Adão sempre teve o propósito de zelar daquilo que Deus fez. Então, como tu leu, como tu terminou agora, né? Se vocês permanecerem no meu amor, eu também permanecerei em vós. E é justamente sobre permanecer no cumprimento do amor dele, no cumprimento da lei dele, que é o amor de Deus. Ele ama aquilo que é bom, cara, e tudo aquilo que é bom vem da lei de Deus, vem daquilo que ele mesmo determinou. Tá ligado? E também quando eu ia falar naquela hora, eu só ia dar um exemplo, que um segurança que é contratado para proteger o dinheiro de outras pessoas, quando vem o perigo ele foge, entendeu? Agora uma pessoa que está responsável por guardar o próprio tesouro, ele fica ali até a morte, entendeu? E só que aí fomos chamados para guardar o tesouro de Deus como se fosse o nosso. Cara, onde está a nossa mente, né? Qual é o nosso tesouro, cara? Qual é a nossa intenção? Amém, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Desejamos mais de Ti, mais do Teu caráter. Ser filho faz parte de tudo isso também. Possamos conhecer, porque aqui está a chave. Assim como o filho conhece o pai conhece o filho. Assim como o pastor conhece a ovelha conhece o pastor. Tu és o nosso bom pastor, Pai. O Senhor já deu a sua vida por nós. E é necessário que a gente dê a nossa vida também. Amém? Amém. Vamos adorar o Senhor.
Som. Ah. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas suas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei, eu te louvarei conforme a tua justiça. Louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, meu viver. Cantarei, contarei as tuas
Todas as coisas pertencem a ti, pertencem a ti, papai. Todo domínio, todas as coisas pertencem a ti, papai. Todas as coisas pertencem a ti.
pés de tudo que tu és. Os homens sejam adorados, elevados, exaltados. Sua santidade excede os céus, não chega nem aos pés de tudo que tu és. Sua santidade excede os céus, não chega nem aos pés de tudo que tu és. Sua santidade excede os céus, não chega nem aos pés de tudo que tu és. Sejam adorados. Sua santidade excede os céus. Sua santidade. Sua santidade. Seja adorado, elevado, exaltado. 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 Seja adorado. Todas as coisas foram criadas. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Sem ele nada do que existe seria feito, senão o poder de sua palavra. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Sem ele nada do que existe seria feito, senão o poder de sua palavra. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Sem ele nada do que existe seria feito, senão o poder de sua palavra. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Sem ele nada do que existe seria feito. Seja adorado, sua palavra. Seja adorado, elevado, exaltado. Seja adorado, elevado, exaltado. Seja adorado, elevado, exaltado. Seja adorado. Seja adorado, elevado, exaltado. Seja adorado, elevado, exaltado. Seja adorado, elevado. Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso sobre terra e céus. Ele é aquele que era e sempre será. Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso sobre terra e céus. Ele é aquele que era e sempre será. Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso sobre terra e céu. Ele é aquele que era e sempre será. Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso sobre terra e céu. Ele é aquele que era e sempre será. Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso sobre terra e céus. Ele é aquele que era e sempre será. Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso sobre terra e céus. Ele é aquele que era e sempre será. Santíssimo. 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 Santíssimo.
Seu nome é santo, acima de todos, ó Rei das nações. Bendito seja o Cordeiro de adoração. Seu nome é santo, acima de todos, ó Rei das nações. Bendito seja o Cordeiro de adoração. Seu nome é santo, acima de todos, ó Rei das nações. Bendito seja o Cordeiro, bendito seja o Cordeiro de adoração. Teu nome é santo, acima de todos, ó Rei das nações. Santíssimo, 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 digno. Santo, Santo, Santo és adorado. Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo é o teu nome, oh Jesus, digno de glória, digno. Santo é o teu nome, Rei dos reis. Oh, Santo, 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 digno é o Cordeiro de receber toda honra, toda glória pelos séculos dos séculos. Digno é o Cordeiro de receber toda honra, toda glória pelos séculos
Seja adorado, Senhor. Te contemplamos, Rei dos Reis. Pelos séculos, digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, pelos séculos, digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. Santo é o teu nome, Jesus. Jesus Cristo, eu te amo. 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 Te amamos, Senhor. Te honramos, ó Deus. Obrigado por tua presença.
grato. Já tivemos a ministração da palavra, mas vamos participar agora da carne, do sangue de Jesus, a ceia. O alimento mais poderoso do universo. Pelo amor de Deus, continua essa melodia, essa vida. Enquanto eu estava adorando, o Senhor colocou uma coisa interessante no meu coração. Deus amou o mundo e Cristo amou a igreja. Deus amou o mundo para dar a oportunidade para o mundo ser a igreja. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Em Efésios capítulo 5, esse Cristo que foi dado para o mundo, esse filho que foi dado para o mundo, resgata desse mundo uma noiva, e ele se entrega por essa noiva. Uau! Deus amou o mundo e Cristo amou a sua noiva. A salvação, paralelo, a salvação veio para todos. Deus amou o mundo para a salvação. E a santificação vem por meio do corpo do Filho e do seu sangue. A salvação veio para o mundo e a santificação por meio da carne e do sangue. Por isso que eu falei no início que esse alimento, a ceia do Senhor, é o alimento mais poderoso que você e eu poderia comer, se alimentar. Porque você vai estar comendo a carne mais santa que já passou por esse mundo. O sangue mais puro. A Bíblia fala que o sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel. Sangue que fala. Por isso que é perigoso, que o apóstolo Paulo falou que há um perigo ao se aproximar deste sangue e desta carne, sem discernir o corpo. Vamos só relembrar isso para não ficar nas palavras. Vamos dar uma abridinha rapidinho. O que Paulo fala. Não vou prolongar, não vou pregar. Quero só relembrar para os irmãos. Todos nós já temos consciência disso. Também estamos online, falando para o Brasil, para o mundo, a importância da carne e do sangue do Cordeiro imolado pelos nossos pecados. Quando Deus passa a planta, né, de como que seria o sacrifício diário,
anual, pelos sacerdotes e sumos sacerdotes, ele deixa uma coisa bem clara, né? Dentro da questão do sacrifício. Ele pede para que Moisés mande fabricar o propiciatório. E o propiciatório, estudando essa palavra, sobre o propiciatório, né, se sacrificavam os animais. E nesse propiciatório ficava de um lado e do outro, acima da arca, em cima da mesa, né, ficava o propiciatório. Em cima do propiciatório ficava, na ponta da arca, um anjo, um querubim voltado para dentro, e no outro lado outro querubim voltado para dentro. Os dois voltados para dentro, tocando suas asas. E Deus fala que ali naquele meio ele viria e falaria a Moisés. Pois bem. Esse propiciatório, a palavra, eu quero só deixar isso aqui para os irmãos. A palavra no original é iterium, que significa local onde se aplaca a ira de Deus, ou local onde se aplaca a ira de Deus, que está extremamente irado. Uau! Propiciatório, diga propiciatório. Ilasterium, local onde se aplaca a ira de Deus. E não vou me aprofundar nisso não. Interessante que Jesus, um evangelho só, diz uma coisa interessante. Quando Jesus, ele ressuscita, lá naquele local onde estava o corpo dele, havia 2 querubins. Um na cabeceira, uau, cara, e o outro lá na parte dos pés, né? Cabeceira onde põe a cabeça, onde põe os pés, qual o nome? Alguém pode me ajudar? Estrado lá, onde estava a cabeça de Jesus e onde estavam os pés, estavam 2 querubins voltados para dentro do local do sacrifício. O que lembra isso para vocês? A arca, o local de sacrifício que Moisés recebeu como planta e como sombra do que havia de vir. Diga, ilastério. Aplaca a ira de Deus. E ela foi aplacada por meio daqueles que reconhecem que são verdadeiros pecadores, que estão debaixo, aqueles que reconhecem que estavam ou que estão, porque aqui todos estavam, amém? Quando nós estávamos debaixo da ira de Deus, por meio das nossas iniquidades, um sacrifício foi feito por um cordeiro. João Batista, quando bateu os olhos em Jesus, ele falou: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo, cara. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas o mundo não entendeu. Mas aqueles que estão no mundo, que entendem, que são doentes, que estão entendem que estão debaixo da ira dele, e que precisa de alguma forma ser aplacada essa ira, entende o sacrifício de 2000 anos atrás, o cordeiro que tirou o pecado do mundo. E esse cordeiro formou uma noiva para ele.
Amém? E essa noiva ele santifica através da comunhão, do partir da carne e do sangue. Por isso eu volto a dizer, o alimento mais poderoso que esse mundo já poderia experimentar, a igreja experimenta todos os dias, quando come dessa carne e bebe desse sangue. Amém? Eu acho que ficou bem claro o que é o sacrifício de Jesus. Amém? Vamos dar uma lidinha, né? De leve. O que eu estou falando, isso está baseado no Evangelho de João, capítulo 6, né? Quando Jesus fala, aquele que não comer da minha carne não tem parte comigo. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, este tem parte comigo. Então quando você come a carne de Cristo, de Jesus, quando você bebe o seu sangue, você põe para dentro de você a carne santa e o sangue santo do Senhor. E eu aconselho os irmãos, mais uma vez, sempre falo isso, que toda vez que você, em seu leito, em sua família, no seio da família, sentir de ministrar a ceia, ministre a ceia. Não espere uma vez por mês para estar juntos, né, no salão da igreja, para participar do sangue e da carne. Faça isso todas as vezes. Jesus deixou bem claro, todas as vezes que o fizer. Ele não determinou tempo, não determinou dias, mas ele falou todas as vezes: fazei em memória de mim até que eu venha. Vocês lembram de uma árvore da vida que havia lá no jardim do Éden? Qual foi a ordem de Deus quando Adão pecou? Colocou um anjo e falou, cercou a cidade, cercou e falou o seguinte: para que o homem não coma novamente da árvore da vida e viva eternamente, porque agora ele é pecador. Então o que ele fez? Tirou o homem do acesso à árvore da vida. Agora eu pergunto à igreja, deixa eu ver se a igreja está legal. Quem é essa árvore da vida? Fala bem alto para ficar gravado. Quem é a árvore da vida? O Cláudio, claro, né? Muito amigo meu de infância, ele se foi, né? Morreu. Já tem um mês, 2 meses. Ele deixou uma canção muito forte, cara, que fala sobre a árvore da vida. Árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. Eu amo essa canção, porque ela é profunda, mas infelizmente quase ninguém entende o que é aquela árvore da vida, rio que brota do trono, mas é power, é muito forte. Ele é a árvore da vida, ele é o pão vivo que desceu do céu para alimentar todo aquele que se aproxima, todo aquele que crê, aquele que faz parte da noiva de Cristo. A noiva é santificada pelo corpo, pelo sacrifício de Jesus. O alimento somente a noiva pode comer. Se você não é noiva, que está aqui nessa noite, se você ainda não é noiva, eu não posso te julgar. Você vai estar simplesmente comendo um pedaço de pão e um cálicezinho de suco de uva ou de vinho, que algumas igrejas continuam no processo antigo, né, de vinho, que não é errado, mas nós aqui tomamos suco de uva. Então, quem não se aproxima da carne e do sangue de Jesus, sendo a noiva de Cristo, não faz efeito.
carne e o sangue, é para que a noiva se torne uma com Cristo. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Ele tomou pedrada nessa época. Lembra disso? Eu e o Pai somos um. E a noiva e o noivo são um. Diga. Um. Amém? Estou falando para a noiva. O que é a lei do casamento? Deixará o pai, deixará a mãe, iniciar o seu marido ou sua esposa, e serão os dois o quê? E o que Paulo deixa escrito no capítulo 6, se não me falha a memória, 1 Coríntios, capítulo 6, 7, eu acho que é 6, não, que ele fala, para fugir da prostituição, eu acho que é o capítulo 6, vê aí, 1 Coríntios, capítulo 6, acho que é versículo 17, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, 17, 18. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, que seja fora do corpo, né? Os que cometem, todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Continua. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertences a vós mesmos? Pois fostes comprado por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo. Vê o versículo... Não. Vê o versículo 18. Versículo 18. Versículo 18. Vê o 17. Aí. Era esse que eu queria. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Isso fala da lei do casamento. Entenderam por que nós fazemos casamento aqui na casa de oração Onoma uma vez só na vida? Porque Paulo também deixou no capítulo 7 de Romanos que enquanto vive a mulher, ela está ligada ao seu marido por uma lei. Essa lei só é desfeita. Eu não precisava, eu só recitei, mas valeu, obrigado. A lei do casamento. Não são minhas palavras, né? Valeu, obrigado, meu irmão. É bom botar para todo mundo ver o quanto o mundo está perdido, sem entender a lei de Deus. Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele viver. Caramba, enquanto ele viver. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Vê o próximo versículo. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda está por aí, não é isso? Será considerada adúltera. Então vamos voltar para Coríntios. Dei uma viagem aqui pequena, só para a gente entender o quanto a lei conjugal, o que eu quis focar aqui é a união de Cristo com a sua noiva, uma noiva santa, que não se prostitui. Amém? Então essa noiva purificada, santa, é a que pode participar, que deve participar da ceia, porque você vai colocar para dentro
mas do seu noivo, carne santa, sangue santo. E vamos nos parecendo mais e mais a cada dia com Ele. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Vou fechar aqui, rapidinho. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Continue. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Continue. Continua. Examine, pois, aqui é uma chave para nós essa noite. Examinai. Examine-se. Examine, pois, cada um a si próprio. E dessa maneira, após examinar-se, coma do pão e beba do cálice. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Está escrito. Não estou inventando nada. Está escrito. Por essa razão, de comer indignamente, de comer sem examinar-se, por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem, por comer sem discernir o corpo, sem estar em koinonia, em comunhão. 1 João capítulo 1, versículo 7, não precisa abrir. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão, temos koinonia, estamos em harmonia um com o outro. Aí diz o que o versículo? Aí o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Torno a dizer, a ceia é para a noiva. Se você está nos visitando nessa noite, já tenha consciência de que faz parte do corpo de Cristo, você pode tomar. Eu não estou aqui para ser juiz contra ninguém. Por isso que Paulo falou, examinai, pois, cada um. Eu tenho que me examinar, eu tenho que me arrepender, eu tenho que ver se há em mim algum caminho mau, e expor minha vida diante do Espírito, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é o pastor, não é o pregador, não é o ministro de adoração, não é o homem que te convence. Quem te convence é o próprio Espírito que está neste lugar. Por sinal, há uma presença. Ele disse que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Uau! Que presença! Então é nessa presença que você tem que se conscientizar de onde você se encontra nessa noite. E coma. Quisera eu, vou falar uma linguagem bíblica, oxalá que todos nós pudéssemos nessa noite participar do sangue mais precioso, da carne mais preciosa, mais santa, que já tocou nessa terra. Participe disso. Não deixe essa oportunidade, não deixe o inimigo falar na sua mente, no seu coração. Ah, você não pode. Não, você pode. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, mas arrependa-te e volte a cear. Se você nunca ceou, venha cear.
O Senhor te chama, o Senhor nos chama para participar do corpo e do sangue que foi derramado há 2000 anos atrás por Yeshua. Torna a dizer: Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus amou sua igreja. Dois amores, um ama o mundo, aí do mundo é retirado uma noiva que Cristo amou e se entregou por ela. Aqui está um mistério também. Paulo falou, grande é este mistério, quando ele fala sobre o casamento. Que grande mistério é esse? Porque da mesma forma como Cristo amou e se entregou por ela, também nós homens, agora já estou falando para os maridos, devemos nos entregar, amar e nos entregar. Amém, Alain? Amém, Menezes? Amém, Japa? Kawai? Devemos da mesma forma nos entregar para nós, por nossas mulheres, para que a santifique. Porque quanto mais a sua mulher percebe em você que você morre por ela, mais ela é santificada, cara. Mais ela vai te amar e confiar no cabeça que é você. Porque Cristo é a cabeça da igreja e o homem a cabeça da mulher. Amém? 1 Coríntios capítulo 3 fala isso. Capítulo 11, perdão, não precisa abrir não. Então amém, queridos. Essa é a palavra que fluiu. Eu não tinha programado nada. No meio da adoração aqui eu recebi a informação que eu tinha que dar uma palavra para a ceia. Então eis aí a palavra do Senhor para nós. Amém? Amém. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou largar o